Bom, gente, boa tarde. Mais um dia de aula, dando continuidade ao nosso curso Origem da Vida, Evolução de Ciências Biológicas, Modalidade Médica, da UFRJ. Tá legal? Então, como de costume, peço permissão para uso da imagem e do som de vocês, porque está sendo gravado, tá? E vai ser divulgado tanto no canal do YouTube quanto no G-Drive. E vocês, então, se não quiserem, não tem problema, basta não participar com voz e com imagem. Tá legal? Muito obrigado, então. Primeiro, gostaria de dizer que gostei das notas, tá? Eu acho que muitos entenderam. Tenho acompanhado também os chats, o fórum de discussão de cada semana, sempre vejo isso no final da semana, para poder acumular a participação de todos. Entretanto, nessa semana, a participação foi bem menor. Tá legal? E eu me pergunto se é porque a matéria ficou muito complexa, ficou de difícil entendimento. Eu vi também nos comentários que eu poderia reforçar algumas partes. Principalmente, senti falta um pouco de bases moleculares. Tá legal? Por isso, eu decidi, então, dividir a aula de hoje em dois pedaços. A primeira parte, a gente vai rever, como de costume, tá certo, a aula passada. Nós vamos fundamentar aspectos mais importantes, vamos procurar dar as bases moleculares na medida do possível e do necessário, tá legal? E apenas para fazer sentido, apenas o necessário para que a gente possa entender o que está acontecendo macroscopicamente. Então, o fenômeno macroscópico é um resultado do mundo micro, do universo micro. Então, a ideia é sempre fazer essa explicação do que você tem, do que você vê, da realidade, com as bases micro dos processos, dos mecanismos e das estruturas. Muito bem. Então, essa é a primeira parte, esse primeiro bloco. E o segundo bloco vai ser dada a continuação da evolução dos animais. A gente vai agora entrar no mundo dos bilaterais. A gente vai entrar agora no mundo onde já temos epitélio interno, uma camada de células mesenquimais e epitélio externo. Ou seja, feito de 3 camadas básicas de células. Por isso, triploblastos. Então, daí que vem o conceito de triploblastos. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que, para organizar a diferenciação celular ao longo de uma massa celular, então tem um monte de célula vivendo junto, para que você consiga organizar a função de cada uma no espaço e no tempo, é preciso que haja um controle da formação do corpo, um desenvolvimento embrionário. Então, a gente vai ver que nesse desenvolvimento embrionário aconteceu um processo que se chama gastrulação. E essa gastrulação ela foi um sucesso tão grande para organizar as células num corpo ao longo dos eixos, cada uma com sua função, de acordo com a sua posição. Então, a gastrulação foi um sucesso tão grande que todos os animais que a gente conhece hoje em dia são descendentes desses animais, ou pelo menos a maioria quer dizer, os bilaterais, né, que é uma grande parte dos animais, eles foram um sucesso, e tanto é que a gente vê hoje em dia todo mundo usando esse mecanismo de organização do corpo dos primeiros bilaterais. Eu gostei muito do chat, muito obrigado pela participação do chat,
que eu não me lembro quem foi, mas está lá escrito, está lá registrado, que a gente é fruto da história. O aluno percebeu isso, que a gente é fruto da história. E a gente está contando a história dos animais e a gente se reconhece, a gente vê na gente é, como resultado dessa história evolutiva dos animais. Então, a gente é como se fosse uma árvore de Natal. Existem árvores mais simples, que é só aquele pinheirinho mesmo, e conforme vai fazendo sucesso a venda de árvores de Natal, vão incrementando e botando coisas, e penduricalhos e luzes, mas aquele esqueleto principal que caracteriza a árvore de Natal, isso todas as árvores possuem, independente de quando surgiram, de mais complexo ou menos complexo, porque aquilo é a base, né, da história da árvore de Natal. Então, acho legal o aluno ter percebido isso, não dessas palavras, mas a ideia é essa, é reconhecer que ao longo da história foram adicionadas novas propriedades, e tudo recombinando o que já existia para você ter novos sucessos. Então, a gente vai falar da gastrulação, que é responsável por esse sucesso dos bilaterais. O urbilatéria, ou seja, o primeiro bilateral, seria essa árvore de Natal simples, mas que já é um sucesso na época, sucesso de vendas. Todo mundo quis ter um pinheirinho na sua casa. Assim, então, nesse sentido, hoje a gente vai, depois de dar a final da aula passada, a gente já vai começar a introduzir a gastrulação. E na última aula, que será a próxima, nós fecharemos com a cereja do bolo, falando em evoluções, em saltos, que a gente vai falar hoje também um pouco, mas falando também como modificações na gastrulação puderam gerar tantos animais diferentes, tantos filos diferentes. Então, a gente vai entender a evolução. A cereja do bolo vai ser o entendimento da evolução. Como os animais surgiram efetivamente a partir do que já... Como como os bilaterais evoluíram, deram tantos organismos diferentes. Tá? Então, agora a gente já está falando de bilateral. Professor, Oi. só antes de começar a matéria nova, como é que entra a participação do fórum na nota final? Bem perguntado. Eu não quis definir nada, porque eu queria ver a participação, eu queria ver o engajamento, né? Eu queria sentir tudo muito primeira vez. Então, eu procuro não tomar assim decisões definitivas, né? Então, eu fui deixando para ver essa parte mais para o final, como eu iria compor a nota do aluno. Bom, tendo em vista que a participação tem sido muito pequena, tem 40 inscritos. Se eu tivesse 40 pessoas falando no fórum, nossa, seria só essa avaliação, tá ali, tá tudo escrito, cada um falando, sabe? Nem precisaria ter avaliação, já é o suficiente, já tem material para eu avaliar. Bom, não sendo esse o caso, então eu acabo dando mais peso para o trabalho que foi feito. O trabalho que foi feito, eu tive condições de medir um ganho de conhecimento, mais do que o que vocês já trazem do ensino médio, e com isso eu concentrei então as notas ali e vou tentar ver se a média é composta basicamente por esse trabalho. E o fórum, como é que fica? Não vou descartar, obviamente eu não vou descartar. Mas aqueles que tiveram sabidamente uma participação contínua e que tiveram dando contribuições, com certeza eu vou dar um pontinho a mais na média.
Aí eu vou ver entre 2 pontos e 0. Quem participou uma vez, dou lá meio ponto. Quem participou todas as vezes, bom, vou dar 2 pontos na média. Então, eu calculo a média dos trabalhos e vou e subo 2 pontos na média. Isso tudo bem documentado, com critério, porque está tudo lá. Eu estou dando nota mais para quem participou. Quem não participou, tudo bem, fez opção de não participar, mas também não vai ganhar essa nota extra. Se eu vi lá, o aluno ficou com média 4, não participou do fórum, entregou o trabalho fora do prazo. Se eu pudesse, até tirava ponto, mas não vou tirar. Entendeu? Mas também não vou dar. Entendeu? Então, assim, se ficar ali na beira do precipício, a pessoa que participou, que entregou no prazo e tudo, eu vou dar um empurrão, um puxão, para não cair no precipício. Agora, quem eu não tenho como ajudar, aí não é questão de ajudar, é questão de mérito. Participou, ganhou. Não participou, não ganhou. Fez um bom trabalho, ganhou. Não fez um bom trabalho, não ganhou. Simplesmente isso. Tá? Ok, obrigado. Professor, só uma colocação aqui. Eu, pelo menos, só percebi isso na semana passada, mas eu costumo comentar no fórum. Só que na semana passada, ao invés de estar aberto um fórum lá, pelo menos logo depois da aula, estava aberto um chat temporário, que o pessoal comenta e depois eu não sei se aparece para você. Eu, por exemplo, não consigo acessar mais. Deve ser por isso que você está falando que pouca gente comentou, no caso. Outras pessoas, além de mim, tinham comentado nesse chat também. Você tem acesso a isso? Tenho. Eu já há um tempo atrás, logo na segunda aula, eu falei, gente, abandonei chat, o negócio é fórum. Vamos participar só de fórum. Porque o fórum permite acumular, dá para vários participarem da mesma discussão. Então, eu realmente tinha deixado um chat, mas eu venho mudando isso progressivamente. Hoje, inclusive, eu já até mudei. Eu realmente me atrasei, faço aí meia culpa, me atrasei, demorei uns 2 dias para fazer essa modificação. Agora, antes de deletar o chat, foi eu que deletei o chat, porque aquilo estava atrasado, defasado. Eu olhei e não vi participação nenhuma, eu não vi nada escrito, eu não vi nada aberto. Aí eu falei, bom, ainda não chegou, ninguém participou, que bom, posso mudar, não vou apagar nada de ninguém, entendeu? Eu tinha participado também desse chat, Também, então, né? pelo visto, salvou, né? Então tá, então fica o registro, tá legal? Mas depois eu mudei para fórum. Eu acho que tinha como ver as sessões que foram encerradas antes. Tem uma opção lá específica, mas é meio escondido mesmo. Tá, eu vou E ver. mais uma coisa, essa questão que você falou aí de se a pessoa está no precipício, eu dar uma pontinha 2 pelo fórum, o mesmo vale para a presença nas aulas? É esse mesmo raciocínio? Com certeza, esse a mais, esses até 2 pontos na média, isso conta presença, conta entregue de trabalho no prazo, e isso conta participação em fórum. Entendeu? É esse extra além do trabalho. Bom, então eu acho que o AVA consta aula dia 2 não está correto? Mas eu acho que tem uma avaliação ainda no final. Então, tem uma aula de hoje, mais uma aula, e depois a avaliação. Que a gente não conseguia marcar presença. Bom, isso com certeza ninguém vai marcar, porque se você não marcou, né, Carolina, ninguém marcou. Então, se eu vi lá que está 0, eu nunca tive 0 de participação. Então, eu sei que nesse dia eu não vou contar, porque teve algum problema nesse dia. Ok. Então, vamos lá. Professor, rapidinho, desculpe interromper de novo. Sem problema. Que a Júlia, ela perguntou se é do dia 2, porque tecnicamente é feriado. Vai ter aula mesmo assim nesse dia? Ih, caramba. Eu marquei aula no feriado? Parece que sim. Eu não sei não, mas parece que sim. Estão dizendo que sim. Eu fechei meu AVA aqui. E vai ser feriado do quê? Pode. Sim, aqui no AVA tá falando que vai ter aula dia 2. É dia de Feriado de finados. Finados realmente não pode ter aula. Então, hoje é a nossa última aula, é isso? Não, tem a outra segunda, dia 9 de novembro. Que é a avaliação. É uma avaliação. É verdade. Então eu vou suspender esse dia de avaliação
e vou fazer uma avaliação fora, sem ser sincrônica, tá? Não precisa de um dia de sincronia aqui entre a gente para fazer essa avaliação. Então, se afinados, não. Mais uma vez, não teremos aula, uma pena. Adoro estar aqui conversando com vocês, tá? Mas, realmente, tá? Foi uma falha ter marcado aí. Então, vamos, então, não temos tempo a perder. Diga, Vitória. Você pode pedir para os alunos que tiraram nota 10 para ver se eles disponibilizam a prova deles para gente, por favor? Então, os alunos que tiraram de 9,5 para cima, quem autoriza a divulgação do trabalho, tá certo? Eu peço para que deixe aí no chat e eu vou, então, selecionar esse e fazer uma discussão. Posso fazer upload no AVA e aí vocês comentem no próprio sobre eu abro um fórum, eu faço o upload e abro um fórum para a gente discutir sobre esse trabalho que eu considerei de 9,5 para cima. Tá? Para colocar quem quiser fazer isso pelo chat, pode me mandar um e-mail também, não tem problema. No caso, é colocar o arquivo aqui no fórum ou enviar o arquivo por e-mail, né? É isso? Espera aí. Eu tenho o trabalho de todo mundo, correto? Só autorizar, então. Só autorizar. Aí eu abro um upload de arquivo, eu vou fazer upload, eu faço o upload do arquivo, e também monto um fórum de discussão nesse mesmo bloco. E assim as pessoas podem comentar essa referência. Professor. Pois não, Dani. E o meu nome não consta nenhuma nota, então eu fiquei sem perceber se o trabalho não chegou. Daniela, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar os meus arquivos, vou olhar no AVA, tá certo? Se o seu nome, se a sua nota não está lá, é porque eu não corrigi o seu trabalho. Então, de alguma maneira, eu não vi o seu trabalho, mas pode ser que eu esteja enganado. Então, me dá um tempinho, eu guardei seu e-mail, você mandou um e-mail para mim, eu vou dar uma olhada nesse e-mail e até amanhã eu te falo, olha, Daniela, eu não achei seu trabalho, porque quem não tem nota é porque talvez eu não tenha visto o trabalho. Então, ou pode ser um erro meu de na hora de lançar a nota eu pulei teu nome, mas o trabalho está lá, tá certo? Pode ser também que na hora de fazer download eu não peguei o seu, mas está lá registrado. Então, me dá 24 horas aí para eu avaliar aqui da minha parte se eu encontro ou não o seu trabalho, sua nota. Tá certo, é só porque eu lembro que eu enviei, acho que 2 vezes pelo AVA. Então, é por isso que eu não estranhei a ausência. Mas está tudo bem, eu vou esperar. Eu devo ter apagado as 2, vendo que estava duplicado, mas eu não tenho certeza. Vou dar uma olhada no AVA, já que você mandou pelo AVA, eu vou procurar no AVA. Tá certo. Tá? Qualquer coisa eu mando de novo, tenho guardado. Tá. Professor, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu mandei então, eu me lembro, eu acho que foram só 2. Então, eu repito as palavras, tá? Me dá 24 horas. Sim, pode ser. Obrigado. Por exemplo, será o mapa mental. Eu estou vendo se eu consigo fazer algo mais criativo do que o mapa mental, porque disso, senão vocês já vão começar a fazer desde agora. Então, eu tenho que trazer uma surpresa, mas que ao mesmo tempo não seja nada doido, que seja algo dentro do que foi pedido. Então, eu estou tentando ser criativo aí, para que eu possa fazer uma avaliação rápida, assim, é o que você tem na cabeça, não dá tempo de ficar conversando e discutindo, e esperando alguém fazer para você, você tem que fazer, entendeu? Então, vou ver essa maneira aí. Pelo amor, vem de surpresa, não, é na véspera da prova de fisiologia. Toda prova é uma surpresa, né? Mas com certeza não vai ser nada assim de outro mundo. O mapa mental é alguma coisa doida, sem pé nem cabeça? Para mim, não. Para mim fez muito sentido. Ou estou enganado? Não foi difícil, foi?
É bem legal, eu achei também bem legal. Ah, eu acho que muitos livros usam isso para mostrar um fluxograma, um mapa. Então tá, é bom para a gente organizar nosso pensamento. Então tá legal, vamos continuar, né? Vai ser parecido. Eu sugiro sempre estar lendo e gravando o que está sendo dito. Bom, então, antes de começar então a aula, né, propriamente dito, ainda tem outro detalhe. Eu botei um artigo que basicamente o conceito de evoluções em salto é o que a gente vai falar muito daqui para frente. Então, quem quiser no fórum comentar sobre o artigo, vai ser muito bem-vindo, tá legal? Porque essa oportunidade de quem não participou participar, essa oportunidade de quem domina inglês participar, essa é a oportunidade de vocês abaixarem um aplicativo que traduz tudo para vocês e assim ler em português e procurar entender a matéria, tá? Então faz aí um trabalho de garimpagem e ao longo aí da semana vocês vão comentando. Então, esse fórum, o fórum da semana vai ser dividido em dois. Uma é a discussão do que vai ser dito hoje aqui, principalmente a matéria nova, a matéria que já foi dada, que eu vou repetir, que é o primeiro bloco aqui, que eu vou ficar repetindo. Essa matéria já foi dada. Agora, o novo também pode ser motivo da gente discutir no fórum. Tá legal? Então, eu vou começar a aula compartilhando aqui a minha tela. Tá compartilhando não, né, gente? Não. Pronto, agora foi. Bom, gente, por que eu escolhi começar por esse pedaço? Aqui agora está começando aí a história dos animais, tá? Esse é o filo protozoário que mais parecido com células animais. A gente está vendo aí o cono flagelado, a gente já falou disso. Agora, olhando, por que eu botei isso? Porque olhando pelo chat, um aluno, e olhando também uma discussão que foi dada hoje, uma resposta, pareceu que são organismos diferentes aqui na protoesponja, nesse da direita superior, tá certo? No caso, não, é isogênico, ou seja, todos têm o mesmo genótipo, todos têm o mesmo núcleo, o mesmo DNA. Eles apenas usam pedaços de DNA diferentes para um ficar ameboide no interior e outro ficar flagelado no exterior. Então, num corpo animal, as células têm o mesmo DNA. Elas usam genes diferentes para desempenharem funções diferentes. Então, você tem célula ameboide e tem célula flagelada, executando programas genéticos diferentes. Um para ficar fazendo função de periferia e o outro fazendo função de preenchimento no interior. Tá certo? Então, mas todos são descendentes de um único protozoário que se dividiu e se organizou. Então, você está começando o desenvolvimento embrionário. Está começando aí, a partir de um proliferar, gerar uma massa, e a periferia vai ficar diferente do interior. Então, por isso que é isogênico, por isso que tem o mesmo genoma, porque todas essas células são descendentes de uma só. Aí você tem um momento onde organizam-se epitélios
e com células flageladas, se surge aí o epitélio, você tem epitélio fazendo invaginações internas, então o que estava cobrindo o externo, agora está invaginando e cobrindo, fazendo canais aquíferos internos. Então eu estou vendo epitélios internos. E isso é muito importante, porque agora eu estou organizando os tipos celulares de acordo com o epitélio e mesênquima. Então eu tenho um epitélio na borda, eu tenho um epitélio invaginado fazendo tubos no interior, e entre esses epitélios eu tenho preenchimento, células ameboides, ou seja, células mesenquimais. Então a gente vê agora que essa larva, ela precisa dobrar, ela precisa agora formar canais internos. O que eram epitélios da periferia estão agora formando epitélios no interior. E essa característica de invaginação, de formar epitélios internos, isso é simplesmente células contraindo o cinturão de actina no ápice delas. Então, se cada célula contrair só um ladozinho, elas vão ficar parecendo triângulo. E um monte de triângulo colado um no outro vai causar um dobramento, uma invaginação. Tá certo? Alguma dúvida sobre a importância do surgimento de epitélios e mesênquimas? Isso é muito importante para a gente entender a origem dos animais e, futuramente, a gastrulação, ou seja, os triploblastos, que têm ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, alguma dúvida nesta parte de epitélio e mesênquima, sendo uma característica importante e que surgiu com os primeiros animais? Bom, se isso está claro na cabeça de vocês, então vamos aprofundar um pouco mais e perguntar qual seria a base molecular desse processo de epitélio e mesênquima. Bom, agora eu gostaria que vocês olhassem para mim, tá? Eu vou até olhar para vocês aqui, olha. Qual a questão? A questão é qual é a base molecular dessa organização em massa de célula que começa a ter epitélio e começa a ter mesênquima? Bom, como eu vinha dizendo, é a mesma célula que usa partes diferentes do genoma. Então, essa célula vai usar o gene A, B, C e D, e essa outra célula vai usar o gene F, G, H. Então, elas vão seguir caminhos diferentes em termos de uso dos genes. Eu vou dizer que é uma programação. Então, as células, elas progressivamente, elas vão entrando num programa, um programa para fazer epitélio, um programa para fazer mesênquima. Isso envolve, então, o citoesqueleto. Então, proteínas do citoesqueleto vão ser diferentes. Uma está permitindo movimentos ameboides e com lamelopódios e outras características, e outros vão ter shape cúbico na forma de paralelepípedo, e o citoesqueleto vão ser vergalhões que vão manter a estrutura quadradinha, cúbica da célula, para que uma se encaixe na outra, assim como o pavimento em forma de losango do chão, por exemplo, que você bota aquelas lajotas. Então, você tem ali a forma da célula de acordo com o citoesqueleto. É o citoesqueleto que vai dar, essa é a base molecular. A forma da célula é dada pelo citoesqueleto da célula. Então, isso é fundamental. Segundo, toda a questão metabólica, mais ATP ou menos ATP, uma célula que fica parada gasta menos energia, uma célula que está andando gasta mais, uma célula que está secretando, mantendo o equilíbrio iônico, gasta energia. Então, tem todo um aparato metabólico disso tudo também. E, por último, as proteínas de adesão.
Isso aqui, até no comentário do chat, eu vi que as pessoas não estão dominando muito bem esse conceito de proteína de adesão. Olhem para mim, a proteína de adesão está aqui, ó. Uma célula é uma mão, a outra célula é a outra mão. Se elas possuem a mesma proteína de adesão, elas vão grudar entre si. E a célula vai estabelecer ligação, e elas não se separam. Tá? Se elas estiverem formando o epitélio, elas vão ficar, então, com as suas proteínas de adesão similares, umas com as outras, como chave e fechadura. Entretanto, se uma tem uma proteína de adesão desse tipo e a outra tem uma proteína de adesão desse outro tipo, elas não se encaixam. Então, essa célula, por mais que você bote uma em contato com a outra, elas não estabelecem uma ligação de chave e fechadura entre as proteínas de adesão. E com isso, é como se fosse óleo e água. Elas nunca vão passar uma para o território da outra. Então, se eu tenho um grupo de células aqui, formando um grupo coeso, com a mesma proteína de adesão, e eu tenho outro grupo de células coesas, com as suas próprias proteínas de adesão, por mais que você se aproxime, elas nunca entrarão no território uma da outra, porque não tem grude entre as proteínas de adesão. O que são proteínas de adesão? São proteínas que ficam embebidas na membrana. Ela tem um pedaço para o lado de fora, que eu estou mexendo, e que gruda, é o receptor, é como se fosse a fechadura de uma porta, e ela tem um lado interno, que balança toda vez que gruda aqui uma proteína. Então, grudou aqui, balançou, grudou o citoesqueleto, e todo o citoesqueleto vai agora segurar aquela interação entre duas células. Então, essa é a base molecular. Citoesqueleto, regulação metabólica para a função que a célula vai ter, e proteínas de adesão que vão dizer com quem ela vai ficar, se é nesse grupo ou naquele outro grupo. Assim, eu estabeleço territórios dentro de um corpo. Eu posso ter um grupo de células diferentes da outra no mesmo corpo. Elas vão formar territórios separados. Tá? Então, essa é a base molecular da origem dos animais. Proteínas de adesão, divisão de função e forma da célula, de acordo com a função e tudo. Então, tudo isso governado por reguladores de transcrição que acionam programas de grupos de genes. Programa para fazer epitélio, programa para fazer mesênquimo, programa para fazer epitélio secretor, programa para fazer células ameboides que migram para todo lado. Então, isso é a base que eu estou querendo deixar claro na cabeça de vocês. Alguma dúvida? Essa programação é a parte do genoma que a célula usa? Isso. Mas quando a gente fala em programa, presta atenção nisso. Quando você vai chegando sexta-noite, você já tem uma programação. Essa programação começa telefonando para os amigos que vão se encontrar na casa do amigo A, que aí vai tomar uma cerveja ou vai conversar, que aí depois vai encontrar todo mundo no bar tal, e aí vão conversar, depois vai todo mundo dançar em outro local, que depois vai sair, um grupo vai para um lado para o outro, aí depois você vai comer do final de noite antes de voltar para casa. Isso é uma programação. Não dá para você ir comer no sanduíche no final da noite antes de ir para casa sem antes ter encontrado os amigos. Um evento chama o outro. Um prepara o próximo. Então, são eventos programados ao longo do tempo. Eventos hierarquizados. Primeiro um, depois o outro, depois o outro. Então, as células executam programas genéticos. As células executam programas de conversas entre elas. Então, primeiro conversa com essa, depois vai conversar com a outra,
aí depois vai mudar os receptores, aí vai poder receber sinal da célula vizinha, e assim ela vai se especializando de acordo com a posição que ela se encontra, ou acabando coordenando posição e função. Entendido? Sim. Professor, Diga. o que acontece caso elas não seguiram o programa ou então, tipo, aleatoriamente? Aí você tem o câncer, aí você tem uma má formação, aí você vai ter um defeito congênito, ou seja, um defeito de formação. É quando na sua formação a célula não executa a boa programação e acaba faltando aquelas células e a pessoa nasce com alguma deficiência, alguma sequela, algo não formado ou mal formado. Tem fatores que fora do organismo que causam isso também, né? Com certeza, porque como o embrião não está isolado no universo, o embrião está, de alguma maneira, interagindo com o ambiente, estresses ambientais podem influenciar o desenvolvimento embrionário, ou seja, a sequência de programas entre as células, a programação das células ao longo do desenvolvimento. Então, fatores externos, sim, podem contribuir. Aí você tem os mais diversos, né? Raio-X, mecânico, temperatura, oxigênio, nutrição, tudo pode abalar. Bom, então vamos continuar aqui na nossa projeção, falando da aula passada, tá? Então a gente viu que as esponjas são organismos modernos, semelhantes aos animais de 800 milhões de anos atrás, quando estavam surgindo os diferentes filos, né? Então a gente já passou dessa fase de origem dos animais e estamos vendo a evolução inicial deles. Então, nesse slide aqui, resume muito bem todos os passos evolutivos. A gente tem A, B, C, D, E, F, G, H e J. Não, H, I, K, pulou para o K. Então, tá certo. Nessa parte, eu fui destacando as etapas principais, tá? Então, a sequência A, B, C, D, E, F, G, isso tudo é uma sequência de aquisição de novas características que estão deixando esses animais cada vez mais complexos e cada vez mais bem estruturados em epitélio e mesênquima. Essa linha vermelha, por exemplo, é a base do epitélio. É um epitélio mais sofisticado, um epitélio que está bem isolado do interior. E esse epitélio é informativo. A célula tem receptor para grudar nessa linha vermelha, que é a lâmina basal, e essa lâmina basal ela é informativa. Ela diz para as células continuarem cúbicas, formando epitélio, organizando epitélio. E o fato de você isolar, então, esse grupo de células na forma epitelial, criam-se compartimentos, e você começa a ter, então, as células germinativas separadas, isoladas, só para a reprodução, só para fazer meiose, só para fazer gameta. E, com o tempo, nessa lâmina basal, que ajuda na formação, estrutura melhor o epitélio, surge o neurônio. Então, o neurônio é uma célula epitelial. É uma célula epitelial, a gente vê aí essas células neurosensitivas, são células que sentem a luz, fotorreceptores, através de pigmentos, são células que sentem, por exemplo, a gravidade, por isso sabe se está nadando para cima ou se está nadando para baixo. Então, essas células sensitivas estão no epitélio. E essas células, até esponja tem célula sensitiva no epitélio. E essas células são a base
para os impulsos nervosos. São a partir delas que surgem os neurônios, que agora transmitem uma despolarização das células de uma maneira linear, de um canto da célula até o outro. Então, são células compridas, são células, então, neuronais. Está surgindo, então, o sistema neuronal. Então, isso foi falado graças ao epitélio, com as suas células sensitivas. E vocês vão também ver no artigo que eu botei lá para vocês no AVA, que uma larva pode invaginar e dar origem a um quinidário, sem precisar seguir a metamorfose de esponja. Isso é um grande salto evolutivo, é baseado nessas características, ou essa hipótese, que a gente diz que a evolução pode sim dar salto, sem você precisar de um intermediário para cada mudança que foi acontecendo ao longo da evolução dos animais. Não, você não precisa de um intermediário em cada etapa. Você pode ter saltos. Por quê? Porque a gente está falando de módulos de programas genéticos, módulos que podem ser combinados em diferentes maneiras. Então, por exemplo, você tem aí o módulo de epitélio, o módulo de mesênquima, o módulo de dobrar epitélio. São todos programas genéticos, sequências de eventos, sequências de uso do DNA, do uso dos genes. Então, se você muda essas sequências, esses programas, você deixa de ter metamorfose e começa a ter uma simples invaginação e o animal fazendo digestão a partir da bolsa formada. Então, o quinidário, que essa água, essa hidra na seta de baixo, ela nada mais é do que um cilindro com a ponta invaginada formando um saco, que é o saco digestivo. Os tentáculos botam a comida no interior desse saco digestivo. No mesmo lugar que a comida está entrando pelo orifício da base do tentáculo, é por ali também que todo o material digerido que não serve mais vai ser ejetado. Então, com isso, você tem aí origem aos quinidários, ou dos hidroides, das hidras. Alguma dúvida até agora? As amebas fazem parte desse processo? Quem? As amebas. A ameba é protozoário, né? Protozoário não é animal. Essa fase de passar de organismo unicelular, uma única célula, para organismo feito de muitas células, essa fase já passou. Elas continuam existindo. Mas ela faz esse processo de invaginação. Não, o animal é que faz o processo de invaginação. São as células do animal que, coordenadamente, fazem um animal invaginar, o embrião inteiro invaginar. Quem está invaginando é todo o tecido, é todo o conjunto de células. A gente não tem um efeito de uma célula mais individualizada. Ela não nos interessa mais uma única célula do organismo. Nos interessa agora o tecido, nos interessa agora a coordenação de cada célula, o efeito da coordenação de todas as células. Qual é o efeito que dá? Todo o epitélio dobrar, todo o organismo invaginar, entendeu? Ou todo o organismo seguir por essa metamorfose, ou todo o organismo seguir só por uma invaginação. Então, isso é uma resposta do todo, do conjunto, que é o embrião, a larva, no caso aí, se metamorfoseando. Então, é todas as células da larva, não é uma célula da larva. São todas agindo coordenadamente, cada uma fazendo a sua parte, vai gerar ou um corpo de uma esponja ou um corpo de uma hidra. Entendido? Ficou claro assim? Sim, obrigada. Tá.
Tá. A gente chama aqui ameboide só porque lembra uma ameba. Não significa que sejam amebas. O animal não tem ameba dentro dela. O animal tem células ameboides, quer dizer, células que parecem ameba. Então, ameboide, oide, essa coisa é parecido, tá? Humanoide. O que é um humanoide? Parecido com humano, mas não é humano. Entendeu? Então, é a mesma coisa aqui. Quando eu falo células ameboides, são essas células que parecem ameba, mas não são. São células do animal. Ok? Ok. Tá, então vamos lá. Então, a gente está vendo aí que está surgindo o epitélio e que está surgindo também neurônio junto com esse epitélio, e tudo graças à membrana basal. É a membrana basal que permite a navegação dos axônios para uma célula se juntar à outra, fazer sinapse. Só para vocês terem uma ideia, quando um médico vai fazer uma operação, ele deve tomar muito cuidado na hora de cortar um grande vaso. Porque um vaso sanguíneo, ele é feito de epitélio. E todo epitélio, até mesmo o nosso, tem membrana basal. E vocês sabem que neurônio adora grudar em membrana basal. Por quê? Porque a origem do neurônio é epitelial. A origem do neurônio é grudar em membrana basal. A origem da navegação do neurônio é migrar sobre a membrana basal. E isso foi inventado pelos quinidários, por águas-vivas, corais, hidras, esse grupo representado aí nessa foto, nesse desenho. E essa característica de neurônio grudar em membrana basal está presente até hoje na gente. Os neurônios usam a parede do vaso sanguíneo, a membrana basal do vaso sanguíneo, para inervarem cada milímetro do seu corpo. Então, os vasos sanguíneos são caminhos de neurônios. Os neurônios esticam através dos vasos sanguíneos. Então, logo, se você tem um grande vaso, isso vai ter um monte de neurônio ali em cima também, porque ele vai se a rede neuronal vai se bifurcando com os vasos. Então, na hora de uma operação, o médico não pode deixar sequelas aí no seu sistema nervoso, tá certo? Então, ele não pode cortar grandes vasos ou prestar atenção com as fibras nervosas passando em cima dos vasos, tá? Então, isso é mais uma vez aí mostrando que a gente é fruto da nossa história. Como tudo é inventado a partir do que já existe, a partir da recombinação do que já existe, todas as partes azuis desse complexo de sinapse já estava presente em esponja. A esponja já usava todos esses genes aí para montar esse sistema de citoesqueleto com proteínas de membrana e secreção de vesículas. Os componentes amarelos foram invenções definitivas para se criar neurônio com sinapse. Em amarelo, isso apareceu só depois das esponjas, com o nascimento das hidras, águas-vivas, corais, que são os quinidários. Estão mostrando aí que vão se adicionando novos componentes e fazendo a árvore de Natal ficar mais frondosa e tornando ela mais competitiva, nesse caso aqui, com respostas mais rápidas de contração ou de natação do organismo todo. Então, o sistema nervoso é uma grande vantagem para a comunicação de uma maneira sistêmica das células. Tanto é que sua origem é uma forma sistêmica, toda espalhada no corpo inteiro, apenas com alguns nódulozinhos, centros onde estão morando os neurônios. Mas, de uma maneira geral, todo o corpo tem essa teia neuronal. Então, sem um gânglio nervoso,
sem uma região controladora, sem um centro nervoso, sem um protocérebro, sem um protogânglio, sem um centro de comando e processamento. Então, está de maneira difusa o sistema nervoso. Então, depois eu apresentei aqui algumas proteínas do sistema nervoso já sendo usadas por lavas de esponjas, nas células sensitivas do epitélio, vejam aí KLMNO, são células da periferia, são células sensitivas, muitas vezes, e elas já estão expressando genes neuronais. Não apenas nesse mundo existe quinidário e esponjas, há também o placozoa, que é uma outra forma de organizar epitélio, mesênquima, e outro epitélio, só que o de cima é para o dorso e o de baixo é para a digestão. Então, o de cima é para proteção e o de baixo é para digestão. É uma placa que anda e digere tudo que está embaixo dela, mais uma vez organizada com epitélio e mesênquima. Bom, pena que essas imagens aqui estão meio ruins, mas pelo menos essa aqui está também ruim, mas, por favor, tente não considerar esses erros na imagem, mas prestar atenção aqui nas figurinhas da direita. A mais inferior, a mais embaixo, é esponja. Se a gente seguir a linha rosa, a gente vai ver que ele tem um ancestral comum na origem dos animais, um ancestral comum com todos os outros animais. Então, a esponja é relacionada com os outros animais lá na base da origem dos animais. Aí, logo depois, na evolução dos animais, começaram a surgir organismos mais complexos, como os quitenófilos, quinidário, que é tipo água-viva. E passando rápido por aí tudo, a gente chega então no Urbilateria, o primeiro bilateral, aquele que parece um acelomado, ou seja, que não tem uma cavidade interna, aquele que já tem agora uma frente e trás. Ele não é um buraco único que entra e sai comida. Não, a comida entra por um lado e sai pelo outro. Ele está organizado em segmentos, ou seja, ele é repetição de um mesmo pedaço para que ele fique cada vez maior. Se eu pegar um pedacinho e repetir várias vezes, eu faço uma minhoca pequenininha virar uma minhoca bem grande. Então, o primeiro bilateral era cilíndrico, bilateral, com um eixo primário, anterior, posterior, tinha dorso e tinha ventre. Tá? Então, as células estão organizadas aí nesse corpo, que é mais eficiente na época, e também, muito importante, o corpo segmentado, com repetições do mesmo segmento. Tá legal? Então, daqui em diante, a gente vai falar sobre esse bilateral. Tudo que eu falar agora é a partir desse Urbilateria, desse primeiro ser bilateral que está organizando o corpo dessa maneira. É um pouco diferente de esponja, de quinidário, de quitenófilo, de placozoa. Então, daqui em diante, eu vou falar só sobre bilateral. Mas antes de falar nele, como a gente vai estar falando na formação dele e das novidades que ele traz, eu gostaria apenas de lembrar vocês o que eu introduzi no início da aula, que é a importância da proteína de adesão. Olha que vários tecidos humanos diferentes, representados com as suas células em cores diferentes. Então, eu tenho célula vermelha, eu tenho célula azul, eu tenho célula amarela. E eu vou combinando as diferentes células em diferentes combinações. E eu vou vendo que vermelho sempre fica com vermelho, amarelo sempre fica com amarelo, azul sempre fica com azul. E se eu misturando, eu sempre vou ter o vermelho, às vezes mais interno, o amarelo sempre pelo lado externo, o azul sempre pelo lado interno,
Ou seja, você vai entendendo que naturalmente, sem fazer nada, sem dar nenhuma energia, sem dar nenhum sinal, sem fazer nada, simplesmente misturando as células, elas se reorganizam espontaneamente. Por quê? Porque possuem proteínas de adesão semelhantes, porque elas se reconhecem através das proteínas de adesão que eu tanto falei no início da aula. Gostaria de apresentar, então, aqui para vocês as tais proteínas de adesão. Eu tenho da família das CAM, que é Cell Adhesion Molecules, são globulinas, essa coluna do meio. Vejam aí que uma célula se liga a outra através dessas globulinas. Precisa haver um encaixe muito bacana entre as duas para que a célula continue unida. É isso que faz vermelho ficar com vermelho, amarelo com amarelo, azul com azul. Do lado esquerdo eu vejo caderinas. Aqui já precisa de cálcio para intermediar essas duas ligações. Veja que está tudo associado ao citoesqueleto. Veja que forma e ligação da célula está tudo junto. E do lado direito, a proteína de adesão à matriz extracelular, ou seja, nas proteínas que ficam do lado de fora da célula. Então, como tem colágeno do lado de fora da célula, como tem um ambiente que a célula construiu para ela viver, ela gruda nesse ambiente. Então, está aí as integrinas, como moléculas de adesão à laminina, que eu tanto venho falando na laminina. Então, para o surgimento de epitélio e neurônio, precisou dessas integrinas. Então, mais uma vez aqui, a importância de citoesqueleto e proteína de adesão, tá certo? Coordenando movimentos morfogenéticos, coordenando grandes movimentos no desenvolvimento embrionário. Então, as células vão para um lado, vão para o outro, se misturam, se separam, de acordo com as proteínas de adesão, de acordo com o citoesqueleto, que dá forma a essas células. Tá certo? Então, eu mostrei aqui vários comportamentos individuais de célula resultando em mudanças em todo o tecido. Então, se cada célula mudar, o tecido todo muda. Então, estou mostrando aí a tal da invaginação, a base molecular com citoesqueleto, proteína de adesão, mantendo todo mundo junto, e cinturão de actina contraindo. E aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque tem um programa genético que me foi até feito uma pergunta. Professor, então, se são programas? Eu falei, sim, são programas. Olha só, olha o tempo. Tempo 0, tempo 1, tempo 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente. E o que esse tempo está fazendo aí em sequência? Está mostrando as etapas de uma bactéria formando esporo. Então, para uma bactéria formar esporo, tudo começa com o primeiro gene, no tempo 0, sendo expresso, que ativa 2A, 3E e o 2G. Que aí, por sinal, ativa outro. Aí o outro ativa outro na outra célula, que depois vai, então, expressar uma série de novas proteínas, novos genes sendo expressos, novas proteínas sendo fabricadas e, pum, novas regulações, novas etapas, nova formação de parede mais densa, esporo, e a célula-mãe vai morrer, a outra célula. Então, uma sobrevive na forma de esporo e a outra morre. Vejam que isso é uma programação ao longo do tempo. Uma vez expressando SPO0, agora não tem volta. Você pode dar comida, você pode dar temperatura, você pode dar água, você pode dar o que você quiser para essa célula, que ela não volta atrás. Isso é uma sequência igual dominó. Empurrou o primeiro dominó, nada a fazer. Agora é só esperar o término do programa e formar um cisto. Obviamente que isso é uma bactéria, não é assim que acontece na gente, né? Mas olha como acontece na gente. É assim. Então, eu vou deixar vocês olhando aí, ó, programas genéticos e epigenéticos no reino animal. Eu poderia ficar uma aula inteira falando disso aqui. Acho que daria, assim, para a gente falar muito sobre essa
essa programação genética e epigenética. Por que genética? Porque envolve controle dos genes. Então, você vê aí célula grudando em gene, e você vê RNA mensageiro sendo produzido, e você vê proteína sendo produzido. Isso que eu chamo de programas genéticos, porque eu estou vendo um uso progressivo dos genes ao longo do tempo, uma sequência de genes sendo usadas ao longo do tempo. E nessa sequência eu vejo sempre um regulador de transcrição grudando em genes alvos. E vejo sempre o RNA mensageiro como consequência, ou inibição, né? Às vezes gruda e inibe. Mas não interessa, vai dizer que gene vai ser expresso e qual que não vai. Muito bem. Agora, epigenético. Por que epigenético? Está acima dos genes. E o que está acima dos genes? A conversa entre as células. Então, eu estou vendo aí na parte esquerda da figura células conversando. Eu tenho aí 3 estratégias de célula conversando, uma mandando o pontinho vermelho para a outra simplesmente tocando, e a outra trocando o citoplasma, um pouquinho do azul vai para o vermelho, um pouquinho do vermelho vai para o azul, tem uma ligação mais íntima aí. Então, eu vejo que depois que uma célula conversa, ela vai ter regulador de transcrição que vai selecionar os genes para serem expressos. Dentre eles, novas proteínas de comunicação entre células. Então, você vai ter um segundo momento de comunicação de célula. E essa comunicação gera, então, novos reguladores. Esses novos reguladores vão dizer quais são os novos genes a serem expressos, que têm novos reguladores e que têm novas sinalizações. Então, a célula fica conversando e fica recebendo impulsos desse sinal através dos reguladores que vão no núcleo e controlam quais genes vão ser necessários para a próxima etapa. Isso é programa. E esses programas, uma vez iniciados, não tem volta. Se uma célula laranja começar a conversar com a célula azul, vai começar o tempo 1, depois automaticamente elas vão fazer um novo tipo de conversa no tempo 2, depois elas vão migrar, vão conversar com outras células e vai ser o tempo 3, não tem jeito. Toda vez que começou, vai seguir essa programação. E essa programação pode ser para a formação de uma estrutura. Então, eu vou formar uma estrutura. Então, aciono o programa de fazer perna. Então, começa uma sequência de células conversando, uma sequência de genes reguladores, uma sequência de uso programada dos genes. E se esse programa sai errado, eu vou ter um sapo com um monte de perna. Olha só, nesse desenho, o programa de fazer perna foi acionado várias vezes. Consequentemente, eu tenho várias pernas nesse sapo. Um sapo com muitas pernas. Veja na drosófila, eu acionei um programa de formação de olho. Então, vários olhos começaram a se formar nessa drosófila. Veja que nesse girino eu acionei um programa de fazer cabeça. Olha a cabeça se formando na base do rabo. Então, as estruturas morfológicas são frutos de programas genéticos e epigenéticos. As estruturas se formam porque as células conversam de maneira progressiva, hierarquicamente, primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa, para gerar, no final, um monte de célula organizada em epitélio e mesênquima, epitélio apraquia, mesênquima aqui, desse jeito, daquele jeito. Essa foi a programação para fazer olho, essa foi a programação para fazer cabeça, essa aqui já é a programação para fazer perna, e assim sucessivamente. Vejam aqui que interessante que nos vertebrados, pelo menos, por mais diferente que seja o ovo, por mais diferente que seja o bicho adulto quando nasce, seja um sapo, seja uma lagartixa, uma tartaruga, uma ave, um porco, um camundongo, um chimpanzé, um ser humano, independente. Todo mundo, por mais diferentes que sejam, todos vêm de uma etapa que é uma minhoquinha
com o olho com um sistema anterior definido, posterior, dorso ventral definido e vários segmentos. Lembrando o ur bilatério, lembrando o primeiro bilateral, lembrando a árvore de Natal simples, só com o seu tronco e os seus galhos. E agora, ao longo da evolução, cada árvore foi sendo enfeitada de uma maneira diferente. Agora eu vou enfeitar o lado de fora com escama. Agora eu vou enfeitar o lado de fora com carapaça óssea. Agora eu vou enfeitar o lado de fora com pelo. Agora eu vou enfeitar o lado de fora sem pelo, com pouquinho pelo. E assim, progressivamente, a partir do urbilatéria, cada filo foi executando a sua programação genética, epigenética, foi mudando os seus genes, como eram usados nesse programa ou naquele programa, e isso foi, então, fazendo diferentes organizações aí finais, a partir dessa mesma base, que é um corpo organizado em eixos. A parte inicial, então, depois da gastrulação, a gastrulação, o que faz? Organiza as células ao longo dos eixos. Então, esse é o estágio filotípico. Esse é o estágio onde todos os animais são semelhantes. O estágio pós-gastrulação, o estágio onde já terminou, acabou de terminar a gastrulação e se formou essa minhoca com cabeça, com os eixos, né? Ou seja, minhoca não, né? Falando melhorzinho, estão sendo gravados esse corpo cilíndrico com o eixo primário anterior-posterior. Tá? Agora imagina um brotinho de braço crescendo, programação de braço. Imagina um brotinho de perna crescendo, programação de perna. Agora, se o brotinho do meu braço crescer, ele pode crescer com um dedo longo e fazer uma asa de morcego, ou ele pode crescer com um dedo fazendo oposição com o polegar e ser um dedo humano, ou pode ser simplesmente uma nadadeira. Então, o início é comum para todo mundo, que é sair um brotinho no braço, aqui no ombro. Agora, como esse brotinho vai se desenvolver, como foram as mudanças nessa programação genética, isso é outra etapa. Isso é a etapa de cada filo. Isso é a especialização de cada filo animal. Bom, gente, eu acho que eu estou falando muito. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui a cara de você. Dúvida? Dúvida? Bom, então essa é a mensagem principal. A mensagem principal é: somos todos feitos de epitélio e mesênquima. Esse epitélio foi aprimorando, fez neurônio. Esse epitélio pôde invaginar, formar um saco e sair da metamorfose de esponja e começar a dar origem a outros animais. Se as linhagens germinativas aparecem em larva, você já tem a larva reproduzindo sem precisar fazer a metamorfose. Então, a larva toma vida própria, toma outro destino. O destino dela agora é sempre nadar e reproduzir, sem precisar fazer metamorfose. Basta você mudar o programa. A célula germinativa não fica pronto depois da metamorfose, não. Fica pronto antes da metamorfose. Assim, se a meiose é acionada antes da metamorfose, a larva acaba criando vida própria. Isso é o que se chama de se tornar reprodutivo antes da hora, quando jovem. É o caso que a gente chama de neotenia. É quando o jovem matura o seu órgão reprodutor. Tá certo? Então, tem girino que nunca vira sapo. Isso acontece. A vida dele é girino e se reproduz como girino e nunca vira sapo, porque ele matura as gônadas antes da hora.
Tá? Aí tem um detalhe de pedomorfo, neutenia, mas são detalhes, se é um que adianta, o outro que atrasa. A mudança é a mesma, o final é o mesmo, gônada aparecendo mais cedo. Mas por quê? Porque o desenvolvimento do corpo acelerou ou porque o desenvolvimento da gônada acelerou? Então, um é pedomorfia e outro é neutenia, tá certo? São detalhes conceituais aí, importantes, obviamente. Acho que para o nosso entendimento, para o nosso objetivo aqui, é suficiente só saber que a gônada é possível maturar, ou a linhagem germinativa é possível maturar antes da metamorfose. E com isso você começa a ter novos corpos, surge o urbilatéria, e mostrei a importância da base molecular, que são proteínas de adesão, citoesqueleto, e falei agora de programas genéticos, o quanto esse conceito é aplicável, tanto aí para neutenia, pedomorfia, mas também para explicar o desenvolvimento embrionário modular. São módulos que você recombina e você tem diferentes resultados, tá certo? Então, os programas são módulos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um peixe e o peixe adquiriu a capacidade de aprofundar a sua natação e ir para a superfície. Basta ele produzir ar na bexiga natatória ou diminuir a bexiga natatória. Então, enche de ar, ele sobe. Abaixo de ar, tira o ar da bexiga, ele desce. Tá certo? Então, se eu começo a fazer vaso sanguíneo, programa de vaso sanguíneo na bexiga natatória, eu invento aí um pulmão. Então, eu tenho um peixe que pode ficar na lama, na hora que vem um para pegar ele, ele vai para a lama. Na hora que vem uma ave para pegar nele, ele volta, ou está desidratando, ele volta para a água. Então, essa capacidade de respirar ar, graças a maior oxigenação, maior vascularização na bexiga natatória. Então, eu tenho um módulo bexiga, eu tenho outro módulo vaso sanguíneo, se eu junto os dois, eu formo o pulmão, tá certo? Então, é mais ou menos assim que foi acontecendo a evolução inicial dos animais. Só que, no caso aqui, não é pulmão, tá, gente? Mas são módulos de morfogênese, de formação de epitélio, dobramento de epitélio, organização de epitélio e mesênquima no espaço. Alguma dúvida? Professor, então, se eu entendi direito, a gente olhando para o desenvolvimento embrionário, é possível determinar a evolução dos animais, mais ou menos assim? Sim. Se você pegar um livro de zoologia, por exemplo, Brusca e Brusca, ou o Barney, o primeiro capítulo é só considerando caracteres do desenvolvimento embrionário, tá certo? Então, tem ali a blástula, a gástrula, tem ali a celomado, triploblasto, diploblasto, são todos conceitos de embriologia, tá certo? E uma grande área da biologia se chama evolução e desenvolvimento. Eu que dou aula é isso, evolução e desenvolvimento, ou seja, como a evolução, como o desenvolvimento embrionário evolui. Entendeu? Basicamente, essa é a disciplina. Você faz uma embriologia comparada. Esse animal faz o braço dessa maneira, esse animal faz o braço dessa maneira, esse outro animal faz o membro superior, braço eu estou chamando membro superior dessa maneira. Aí eu vejo quais são as semelhanças morfológicas. Sempre começa assim, depois tem o antebraço e, por final, aparecem os dedos. Tá, muito bem. Aí você vê as bases moleculares e genéticas. É o sinalizador tal que está sendo usado em todos os casos.
É sempre o regulador esse que está sendo usado em todos os casos. Então, você vai vendo que não só existe uma semelhança na forma geral, no processo de formação, tá certo? Mas existe uma semelhança também no mecanismo de fabricação daquilo. Então, com isso, você vê tanta similaridade, você vê tanta coisa assim parecida, que você fala, nossa, dificilmente isso deve ter acontecido duas vezes na natureza, é pouco provável, entendeu? Isso estatisticamente, isso não bate, não é plausível. Então, o mais plausível é que você tem um ancestral comum, e um foi usando esse membro superior para voar, outro foi usando esse membro superior para pegar, outro foi usando esse membro superior para cavalgar com uma unha só. O cavalo só tem uma unha, anda em cima de um dedo só. Entendeu? Então, o cavalo com aquele casco, né? Então, você vai vendo semelhanças e diferenças e vendo, esse foi o gene tal que começou a ser usado, ou esse outro gene que parou de ser usado. Aqui teve mais proliferação celular, aqui teve menos. Então, você consegue entender a história das estruturas, estudando uma embriologia comparada nas suas bases genéticas e celulares. Tá legal? Essa disciplina se chama Evodevo, Evolução e Desenvolvimento. E ainda tem também a ecologia, se você quiser botar ecologia aí, é outro ramo também dentro da biologia, a junção de embriologia, genética, biologia celular e ecologia e evolução. Quem estuda isso tudo ainda é outra especialidade. Ok? Beleza. Então tá. Esse foi o primeiro bloco. Fechar a aula passada. Eu falei muita coisa repetida, com certeza, reforçando o que eu achava que era bem importante. Falei das bases moleculares, que eu acho que é muito importante também. E falei um pouquinho de coisas novas, como reforçar melhor esse surgimento do Urbilateria. Então, o mais importante agora é a gente pensar nesse primeiro bilateral ancestral, tá certo? Esse primeiro bilateral que foi um sucesso. E vamos agora ver por que, a partir dele, os saltos evolutivos foram ficando cada vez maiores, tá certo? Só para contextualizar no tempo, esse Urbilateria deve ter surgido no início do Cambriano, então que dá 540 milhões de anos atrás. Então, o primeiro bilateral deve estar ali no início da explosão do Cambriano. A partir dele, teve uma explosão de formas de vida. Os principais filos modernos, são encontrados a partir do Cambriano. Moluscos, anelídeos, artrópodos, protocordados, cordados, ou seja, vertebrados. Todos aparecem nessa faixa de entre 500 e 550 milhões de anos. Tá legal? E a gente vai ver a importância da gastrulação e por quê, quais são as bases disso, por que a gastrulação foi tão importante para organizar o corpo e como mudanças nesse processo geram grandes saltos evolutivos. Ok? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte agora, a gente já chegou no final desse arquivo, eu vou parar esse compartilhamento de tela, estou parando, e vou agora gerar um outro compartilhamento, porque a gente já está entrando na fase dos bilaterais. Tá?
Bom, tá aí segmentação, evolução, mecanismo e identidade. Tá legal? Então, esse é um título introdutório. Essa é a fauna ediacara, é o pré-cambriano. Nessa fase predominam quinidários, quitenóforos, placozougas e poríferas, esses filos basais, esses animais diploblastos, feitos só de epitélio e mesênquima, básico, simples, começando a ter epitélio, começando a ter sistema nervoso aí. As células, por isso, precisam se organizar ao longo do desenvolvimento embrionário. Então, a partir da fertilização, você tem a blástula, ou seja, gerar um bolo de célula, uma maçaroca de célula, e essas células começam a formar epitélio e mesênquima, como se fosse um organismo multicelular animal, e esse epitélio e esse mesênquima vão se organizando. E você tem essa fauna ediácara. Essa fauna ediácara, com água-vivas, quinidários, poríferas, placozoas, quitenóforos, esses é o básico na origem aí dos animais, com epitélio e mesênquima se dobrando, tendo esses movimentos morfogenéticos para organizar o corpo. Vejo que já tem segmentação. Então, você tem programas acontecendo de forma cíclica. Então, faz uma parte, depois repete, faz ela de novo, depois repete, faz. São programas cíclicos que ficam repetindo a mesma expressão gênica, repetindo o mesmo padrão do corpo, fazendo um corpo segmentado. São esses segmentos. Alguém não está vendo segmentos nesse desenho artístico que representa a fauna ediácara? Alguém não está vendo? Alguém tem dúvida? Todo mundo está vendo esse padrão segmentado, correto? Muito bem. Vocês reconhecem isso como programas genéticos? Vocês reconhecem isso como grupos de células se organizando em epitélio e mesênquima, dobrando o epitélio, crescendo o mesênquima, repetindo isso várias vezes para ter vários segmentos no corpo? Vocês estão vendo que as células estão se organizando num desenvolvimento embrionário que organiza epitélio e mesênquima? Pois isso tudo foi sofisticado na gastrulação. Isso tudo foi aprimorado na gastrulação. Vejam que a gastrulação é esse momento onde, após a formação de uma massa de células, elas organizam a diferenciação celular ao longo dos eixos antero-posterior, dorso-ventral, direita e esquerda, e dentro e fora. Vejam a repetição de programas genéticos, não só para fazer organizar as células nesses eixos, mas organizar de forma segmentada, repetindo. E a partir da invenção da gastrulação, reparem a riqueza de organismos, não só de plantas, que já tinha na época, mas também de animais. Olha os protocordados aí, olha os anelídeos, olha os artrópodos, olha nematodas, que são mais simples, são representantes desses primeiros bilaterais. Então, são os nematodas, os mais parecidos com os urbilaterians. E aqui eu separei cada animal em destaque para que vocês possam ver a complexidade no corpo desses animais. Quem está organizando o epitélio e mesênquima é a gastrulação. Olha como a gastrulação organizou o corpo de um artrópodo braquiopódo. Olha como a gastrulação organizou ectoderma, mesoderma e endoderma, ou seja, epitélios e mesênquimas, na malocárdia, no peixe sem mandíbula, que já é vertebrado.
opabina, marrela, o escorpião do mar, o trilobito, a lucigena, porque ele parece muito estranho. Na verdade, parece que ele está de cabeça para baixo, que isso aqui são espinhos e a pata mesmo está para cima. Em suma, uma riqueza de organização de corpo sem tamanho. Tudo por causa da origem da gastrulação. E aqui, por exemplo, uma representação artística desse primeiro animal vertebrado, que era um peixe com placas ósseas nessa região da cabeça, tá certo? E isso mostra por que a gente tem a cara, o crânio, todo com ossos fundidos e planos, fazendo a nossa mandíbula, nossa calota craniana, formando o que é a origem dos vertebrados, peixes. Esses ossos planos, mais concentrados, protegendo a cabeça, tão importante o sistema nervoso central. E veja uma coluna vertebral com ossinhos redondinhos, repetidos, em cada vértebra. Cada vértebra é semelhante à sua vizinha. Uma repetição, mais uma vez observada, na organização do corpo dos animais. Semelhante a essa característica orbilatéria desse corpo segmentado, repetindo programas genéticos várias vezes, para fazer sempre uma vértebrazinha com costelinha saindo para os lados, como no caso aí na origem dos peixes. E eu posso mostrar esse padrão segmentado não apenas nos ossos, mas também na organização do sistema nervoso. Repare que mesmo nos artrópodos eu tenho vários gânglios, um em cada segmento. São esses animais na esquerda superior. Se eu pegar na direita superior, eu vejo aqui um anelídeo com gânglios repetidos em cada segmento. Esses gânglios estão representados em vermelhos. Eles inervam não apenas o segmento onde se encontram, mas também eles estão conectados entre si, de forma que o impulso nervoso pode coordenar de uma maneira conjunta o sentido e o movimento de cada segmento do corpo. Então, agora eu tenho um sistema nervoso organizado em segmentos que se comunicam através de um cordão central, um cordão nervoso. Reparem que quando você vai limpar um camarão, você corta as costas dele para tirar a tripa, porque o sistema nervoso está no ventre. Os gânglios nervosos de cada gânglio, de cada segmento do camarão, dos artrópodes, da barata, da lagosta, da mosca, da aranha, está tudo no ventre. O sistema nervoso está no ventre. Repare que o nosso sistema nervoso também tem gânglio, mas no dorso. Só que não é mais um gânglio, é um cordão nervoso. Agora eu tenho um cordão nervoso com nervos saindo em cada segmento. Então, mais uma vez, nós somos fruto da nossa história. Já que os animais tiveram seu corpo aumentado, adicionando segmentos, e cada segmento tem seu controle próprio, mas está sob controle maior de um cordão nervoso. O surgimento dos vertebrados é a partir do que já existia. É a partir da árvore de Natal que já foi inventada pelos Urbilateria. E por isso nós sofisticamos esse processo com um grande cordão nervoso, que é a medula espinhal, correndo no nosso dorso, e saindo de cada entrevértebra cordões nervosos, fibras de neurônio. Então, mais uma vez, nosso corpo é uma especialização desse padrão segmentado do corpo,
dos primeiros animais. Nós estamos sofisticando essas características de segmentação do corpo, com um cordão nervoso controlando de maneira conjunta o que antes era feito através de pares de gânglios. Alguma dúvida até agora? Diga, não escutei. Se plantas têm gastrulação. O quê? Não escutei. Se plantas Não. Gastrulação é um mecanismo de organizar o corpo só de animais. Foi o animal que inventou isso, e nós somos da linhagem dos animais, e por isso nós sofisticamos o que os nossos ancestrais inventaram. Entendi. Tá? Bom, então, mais uma vez, é através da gastrulação que o corpo é organizado em segmentos ao longo dos eixos. Eixo primário, anterior, posterior, mas também esses segmentos são organizados numa região dorsal e numa região ventral. Nós somos diferentes do lado esquerdo do lado direito. Então, direito e esquerdo é organizado nesse momento. E o endoderma está pelo lado interno, é o epitélio tubular interno. Pelo lado de fora, o endoderma é revestido pelo mesoderma. Isso faz a parede do nosso corpo. E na periferia do nosso corpo, no eixo dentro-fora, interno-externo, né? A gente tem o ectoderma fazendo a cobertura e o sistema nervoso. Tá? Então, é na gastrulação que eu organizo ectoderma, mesoderma e endoderma em segmentos com eixos. Cada segmento com seu eixo. Muito bem, então você tem aí esse primeiro Urbilateria que inventou isso. Veja que Drosófila, os genes, colorir os genes, para que vocês possam ver como a expressão gênica é segmentada, cada segmento expressando um gene específico. Isso organiza o corpo. Assim, na formação da larva, eu sei o que é anterior, eu sei o que é o meio, e eu sei o que é posterior. Então, todos os animais usam esse mecanismo para organizar os eixos. Eu agora vou pular aqui para essa figura. Nessa figura, vocês estão vendo duas bolas, uma azul e uma amarela, correto? Muito bem. Imagine duas bolas de encher. Imagine eu pressionar a bola azul contra a bola amarela. A região onde elas estão se tocando será um disco. O nosso desenvolvimento tem essa formação desses dois anexos, em azul e amarelo. Com o tempo, quando vocês estudarem embriologia, vocês vão ver que esse saco azul é o saco amniótico e o amarelo é o saco vitelínico. Muito bem. E a junção entre aonde os dois se encostam está formando um disco, que eu estou chamando de disco embrionário. Tá? Então, como nós somos placentados, como nós somos mamíferos, que nos desenvolvemos dentro do corpo da mãe, nós tivemos que fazer a nossa própria bolsa d'água. A ave faz o ovo, que é cheio de água dentro,
o sapo já faz o ovo dentro d'água. Se não é dentro d'água, pelo menos ele cria uma película de muco bem hidratado para deixar com bastante água em volta, tá certo? Então, a importância do meio aquoso é fundamental para a saúde das células, para que elas possam andar, respirar e se alimentar. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente não está falando de uma massa de célula, a gente está falando de um disco. Então, a gente tem aqui uma característica que é própria da gente, que é se desenvolver a partir de um disco, e não de uma massa. Então, quem estava esperando uma massa, essa massa se organizou em duas vesículas, a amniótica em azul e a vitelínica. E aonde elas se encostam é que é o disco embrionário, onde vai ter a gastrulação. Então, nesse desenho, estão sendo mostrados saco amniótico e vitelínico cortado ao meio, como se você pegasse dois balões e cortasse ao meio, e eu estou vendo onde eles estão se tocando, onde o balão azul está encostando no balão amarelo, formando um disco. E esse disco está destacado em primeiro plano com uma região com as células entrando. Então, veja que as células estão entrando e estão formando camadas do meio. Então, a camada azul eu vou chamar de ectoderma, a camada vermelha de mesoderma e a camada amarela endoderma. Então, a gastrulação está acontecendo aí, nesse disco. E eu estou formando os 3 folhetos, ectoderma, mesoderma e endoderma. Eu estou vendo que só tem azul e amarelo, mas a camada vermelha está migrando. Você está vendo um monte de seta vermelha, são as células que estão ficando entre azul e amarelo. Então, azul vai ser ectoderma, vermelho vai ser mesoderma e amarelo vai ser endoderma. Tá? Alguma dúvida nessa visualização? Tranquilo, tranquilo. Então, parece que está todo mundo entendendo que a gastrulação acontece na forma de um disco. Tá, muito importante isso. Por quê? Porque nessa figura está sendo mostrado aí a migração de células. As células estão entrando por um buraquinho, tipo um feixe-eclair. As células da camada azul estão entrando e estão formando a camada vermelha. E eu estou vendo as setas. Estou vendo para onde essas células estão indo. Então, estou vendo que tem seta que está indo lá para cima. E eu estou vendo que tem seta que está indo para o lado. Muito bem. Ali em cima já vai ser a cabeça. E a base do feixe-eclair, lá no polo oposto, vai ser a bacia. Esse disco tem células indo, então, para a cabeça, que sabe que vai ser a cabeça. Tem células indo para o polo oposto, que sabe que vai ser a bacia. E eu estou vendo células que vão para o lado. Por que células que vão para o lado? Porque esse disco vai dobrar. Todo mundo bota a câmera aí para ver o meu origami. Eu também vou me ver para eu fazer direitinho. Então, aqui, estou bem filmado. Então, tem um disco, né? Esse disco ele vai se transformar em 3 camadas. 1, 2, 3. E agora, depois que a gastrulação teve células que migraram para essa ponta, e vai ser a cabeça, células que migraram para outra ponta, que vai ser a bacia, eu tenho células que vão para o lado. E o que vai acontecer com as células que vão para o lado? Quando esse disco dobrar, ele vai ficar cilíndrico. Nós somos cilíndricos. Essa cicatriz que nós temos na linha média ventral é porque um lado do disco dobrou, o outro lado do disco dobrou e eles se encontraram no ventre, formando, então, essa cicatriz que nós temos na linha ventral. Então, quando as células migram para a lateral, na verdade, elas estão indo para o futuro ventre.
Quando elas migram para cá, eu já sei que elas estão indo para a futura cabeça. Quando elas migram para cá, eu sei que elas estão formando a futura bacia. Depois, perninhas vão nascer aqui e as mãos vão nascer aqui. Tá? Ou seja, membros posteriores e membros superiores. Eles vão brotar a partir desse corpo cilíndrico. O peixe tem um corpo cilíndrico, a gente tem um corpo cilíndrico, todos os vertebrados têm corpo cilíndrico. Por quê? Porque o disco dobra e tudo que está na lateral do disco vai para o ventre. Dessa forma, o endoderma forma um tubo do lado de dentro, o mesoderma forma um tubo em volta do endoderma, e o ectoderma também forma um tubo em volta do mesoderma e do ectoderma. Então, nós somos feitos de tubos dentro de tubos. O tubo do endoderma, o tubo do mesoderma revestindo, e o tubo do ectoderma revestindo ainda todo mundo. Então, na gastrulação, conforme as células vão migrando, elas vão recebendo sinal. Se ela migrou para cá, ela recebe esse sinal. Se ela migrou para cá, ela recebe esse sinal. Se ela migrou para cá, outro sinal. Se ela migrou agora para o endoderma, é outro sinal. Se for para o mesoderma, outro sinal. E na hora que terminou a gastrulação e dobrou, cada célula vai se desenvolver de acordo com a sua posição. Se é dentro, se é fora, se é do lado direito ou se é do lado esquerdo, se é anterior ou se é posterior. Então, a gastrulação, através de migrações de células para os diferentes cantos, eu organizo a diferenciação celular, porque cada canto vai ter sua sinalização. Professor, Oi. essas células que vão migrar para poder fazer para partes diferentes e vão desenvolver órgãos diferentes, elas são células-tronco, né? Perfeito. Exatamente. Agora veja que você está tocando num conceito muito importante. Porque célula-tronco, tem vários tipos de célula-tronco. Tá legal? Existe aquela célula-tronco embrionária. Ela é totipotente, pode fazer qualquer coisa. Pode fazer saco amniótico, saco vitelínico, pode formar o disco embrionário e, por isso, fazer parte do corpo. É uma célula que está assim, completamente ainda ingênua, sem especialização. É como se fosse um aluno de biologia entrando na universidade. Ele pode ser qualquer coisa, entendeu? Ele é totipotente. É só ele escolher com quem ele vai conversar, com que aula que ele vai seguir e com quais amigos ele vai andar. Aí eu já sei mais ou menos qual é a especialização que ele vai tendo. Tá? Então, isso é a célula-tronco embrionária. Agora, existe um outro tipo de célula-tronco, que é a célula-tronco tecidual, precursora. Então, por exemplo, você cortou a pele, não tem problema. A célula-tronco específica da pele vai ser acionada para fazer a sua pele nova. Veja que não é uma célula que sabe fazer qualquer coisa. Tá certo? É uma célula que só sabe fazer epiderme. Ou é uma célula que só sabe fazer derme. Ou é uma célula que só sabe fazer vaso sanguíneo. Então, cada grupo de célula tem o seu precursor, porque a gente precisa delas para manter a nossa saúde, manter a nossa estabilidade, e isso envolve regeneração. Então, quando eu falo de célula-tronco, é muito vago. Que tipo de célula-tronco? Ela é totipotente, ou seja, lá do início do desenvolvimento embrionário? Ela é pluripotente, como essas que a gente está falando agora, que a gente chama aqui de epiblasto, vocês vão conhecer um dia, mas são células pluripotentes, ou seja, elas não fazem anexo, elas não fazem saco amniótico, elas não sabem mais fazer isso. Não espere de um zoólogo falar de planta. Isso é outro caminho na linhagem do biólogo. Essa célula já não é TOT, ela é pluri, ou seja, ela pode fazer qualquer coisa menos botânica, tá certo?
Então, ela é pluripotente. Então, é o caso disso que a gente está falando. Essas células só podem formar corpo do indivíduo. Eles não podem mais fazer anexo. Então, elas não são mais totipotentes, elas são pluripotentes. Agora, elas são mais pluripotentes do que quando a gente nasce, que a gente já tem aquela célula da pele que está fazendo pele todo dia, toda hora. Entendeu? Só complementando, Mayara, a diferenciação celular ela é progressiva. Eu não posso dizer que um biólogo ele está pronto no início. É preciso ele ir se especializando, e isso demora tempo. Isso se faz em conversas progressivas sucessivas. Conforme ele vai fazendo opção, ele vai limitando as outras opções, ou descartando algumas opções, e se concentrando na especialidade dela. Tá certo? Então, assim são as células. Ao longo do desenvolvimento embrionário, elas vão receber impulsos, sequências de impulsos, que são os programas, né, que ela vai seguir, até chegar no estado terminalmente diferenciado. Tá? É o final da programação, é o resultado da programação. Alguma outra dúvida? Não. Esse é uma etapa logo após a gastrulação, quando o corpo, o disco está se dobrando. Repare que mesmo em vertebrados, a gente passa por essa etapa de corpo segmentado. Olha os segmentos repetidamente se formando, como se fosse um relógio que tem o seu compasso. E esse corpo segmentado vai se formando progressivamente, nesse caso aí, do anterior, que está em cima, para o posterior, que está embaixo da figura. Repare que foi tirado o ectoderma para que vocês pudessem ver o mesoderma em forma segmentada e o cordão nervoso que vai inervar cada segmento do corpo do vertebrado. Então, olha como a gente é semelhante a uma urbilatéria, tá certo? Nessa etapa inicial do desenvolvimento embrionário. Olha como a gente está estruturando um corpo cilíndrico com algumas estruturas anteriores, outras posteriores e um corpo segmentado. Tá legal? Bom, eu gostaria ainda, tá? Ao longo da minha explicação, eu achei que eu fui muito rápido numa parte. E eu gostaria, já que ninguém faz pergunta mesmo, e o meu prazer é falar mesmo, tá certo? Eu vou mostrar aqui por que o nosso desenvolvimento é em disco. Tá? Por que ele é assim? Qual é como é que eram nossos ancestrais? Peixe tem placenta, tem saco amniótico, vitelino. Sapo, como é que é sapo? Sapo também tem isso tudo. Por que é disco? Então, deixa eu só compartilhar aqui uma tela. Só um minutinho, tá, gente? Achei. Pronto.
É essa imagem que eu gostaria de mostrar para vocês. E essa imagem aqui. Isso aqui é um ovo de galinha, né? Poderia ser um ovo de dinossauro, de réptil, tá certo? De anfíbio não, mas pelo menos esses bichos que têm ovo grande, é muita gema. É porque tem que ter nutrientes para formar todo um pintinho, toda uma ave aí. E o vitelo atrapalha a formação de célula. Onde tem vitelo, onde tem essa parte amarela, esses nutrientes, eu não consigo fazer célula. A célula não consegue mexer nessas moedinhas, são várias plaquetas. O vitelo são plaquetas de vitelogenina. Aí faz um monte de moedinha empilhada para você separar isso tudo e começar a celularizar, formar célula a partir desse ovo inicial, dessa célula inicial. Isso tudo é uma célula gigantesca. Muito bem. Então, o que acontece? Geralmente, a gema está num canto e no outro canto tem formação de célula. Então, o local onde está rico em vitelo, eu não consigo fazer célula. O local que tem menos vitelo, eu consigo celularizar, ou seja, formar células individuais. E é nesse disco que a gastrulação vai acontecer e que vai organizar a diferenciação celular ao longo dos eixos. E isso está representado aqui. Olha essa figura B, né, a sequência B. Olha como eu tenho um vitelo grandão, uma região com vitelo grandão e uma região cheia de célula. Muito bem. A região rica em célula é denominado polo vegetal. A região rica em células é denominada polo animal. Vejam que o cucuruco dessa bola é um disco. O polo animal é, na verdade, um disco. Então, todo o nosso desenvolvimento embrionário, que foi a partir de répteis, é por conta dessa forma original, um disco. Nós tivemos que fazer um saco amniótico, um saco vitelínico, para poder chegar nessa etapa que é dos nossos ancestrais e poder organizar o disco embrionário através da gastrulação. Aí você pode me perguntar, professor, e a outra parte que não tem célula? Muito bem. É tanta célula que vai ser formada aqui nesse disco, tantas, que elas vão escorrer para o polo vegetal. E esse processo se chama epibolia. Então, quando as aves vão fazer gastrulação, as células começam a escorrer também pela periferia, e é um processo que se chama epibolia. Tá certo? Então, é por isso que o peixe, quando nasce, tem uma barriga bem gorda, cheia de vitelo, que é o alevino. O peixe geralmente é barrigudinho, o alevino, novinho, tipo um filhotinho. E na medida que ele vai consumindo esse vitelo, ele vai ficando mais fitness, vai ficando menos barrigudo, mais estreitinho, como um torpedo. Então, por quê? Porque tinha muito vitelo no polo vegetal, o animal se formou no polo animal, com gastrulação no disco embrionário, e as células geradas no polo animal escorreram e revestiram a região rica em vitelo. Tá? Com isso, eu cronometro na minha participação em 2 horas, tendo começado 3h06, 3h05, terminado pontualmente agora às 5 horas. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, esse é o momento. Quem quiser deixar uma boa impressão no chat, esse é o momento para preparar o fórum, né? Preparar as ideias para o fórum. Professor, no fórum a gente pode comentar sobre o artigo também? Pode. Não apenas a aula de hoje, mas também como o artigo que eu botei.
Tá certo? E se você puder fazer uma correlação entre o que eu falei e o que está no artigo, aí eu vou achar que você vai fazer pós-graduação em evolução e desenvolvimento. Tá bom, professor. Obrigada. Tá? Bom, com isso, não tendo mais perguntas, eu vou parar, então, a minha gravação. Vou interromper a gravação, agradecendo a presença de todos, tá? E espero estar com vocês.